Olá! Ter uma bagagem violada ou extraviada pode ser motivo para muita dor de cabeça, não é mesmo? O Justiça em Questão de hoje fala sobre os direitos dos passageiros que passam por essa desagradável situação. Golpe contra aposentados e pensionistas. Veja o que fazer quando a oferta de crédito consignado chega antes mesmo de o cidadão ter a resposta oficial do INSS sobre a aposentadoria. Quebrou a mercadoria em uma loja? O Justiça em Questão explica se é necessário pagar pelo produto danificado. Saiba como a tradução juramentada é usada para atender solicitações do Judiciário e informe-se sobre o direito à cirurgia plástica, garantido a mulheres que sofreram mutilações decorrentes do tratamento contra o câncer de mama. O Justiça em Questão traz também decisões judiciais de destaque em Minas Gerais e esclarecimentos de termos jurídicos, para você entender melhor seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Durante uma viagem, um dos maiores medos para muitas pessoas é ter a bagagem violada ou extraviada, não é verdade? E essa apreensão tem fundamento. De acordo com uma pesquisa realizada pela CITA, órgão internacional que monitora o manuseio global de bagagens, quase 25 milhões de malas são extraviadas todos os anos. Nesse momento de tensão, muitos passageiros ficam na dúvida sobre como devem agir e quais são os seus direitos. A repórter Silvana Monteiro explica quais providências devem ser tomadas nesse tipo de situação. Para alguns, não há nada mais preocupante que fazer a mala para uma viagem. Agora, imagine perdê-la, seja no percurso de ida ou volta. Jaísa planejou durante um ano uma viagem ao Canadá. Seria tudo perfeito, não fosse pela falta de cuidado da empresa aérea com a bagagem da passageira em sua volta ao Brasil. Minha primeira viagem, então eu coloquei muito esforço, coloquei muito dinheiro, coloquei muitos sonhos. Foi uma viagem que o durante foi maravilhoso. Quando eu cheguei em São Paulo, no dia 22 de dezembro, a minha mala não veio. Uma veio, a outra não. Eram duas. A minha mala que não veio, eu fui encaminhada ao guichê da Air Canada, onde a responsável informou que a mala foi encontrada, estava em Toronto, porém não tinha mais nenhum voo para o Brasil naquele dia. Então, que ela seria devolvida no dia 23. Então, como eram vésperas de Natal, eu tinha comprado presentes de Natal, inclusive um para uma tia minha que estava muito doente. E esses presentes não vieram, a minha mala não veio, os meus itens pessoais não vieram. Giovanni também já teve prejuízo com suas bagagens. Eles quebram muitas coisas. Instrumento de música, eu sou músico também, muito instrumento quebrado, entendeu? O cuidado com a bagagem é muito a desejar. Uma pesquisa da AirHelp aponta que 31% dos viajantes brasileiros não fazem reclamações após um problema com bagagem perdida, danificada ou atrasada no aeroporto. Um dos motivos é que muitas pessoas não sabem registrar uma queixa. Você procuraria quem? Não faz a mínima ideia. Não. Um funcionário da empresa ou do aeroporto? Acho que do aeroporto. Eu procuraria a empresa, né? A responsável pela nossa bagagem, né? Então ela tem que ter o máximo de cuidado com a nossa bagagem. Outro motivo apresentado pela pesquisa é a falta de conhecimento sobre os próprios direitos. Muitos viajantes não sabem que a Convenção de Montreal, ratificada por mais de 120 países, prevê garantias aos passageiros em relação a bagagens atrasadas, danificadas ou perdidas. Há também a lei brasileira que regula as relações de consumo. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a partir do momento em que é feito o check-in, a companhia aérea é responsável pela bagagem. Além disso, se a viagem tiver sido contratada por intermédio de uma agência de turismo ou se houver contratação de seguro, essas empresas também podem responder solidariamente. Ou a bagagem não é encontrada, ou a companhia aérea se recusa a resolver o problema do passageiro no caso de danos. O passageiro possui aí algumas alternativas. Ele pode buscar o PROCON ou as vias judiciais para resolver o seu problema. Para cada tipo de situação, a companhia aérea tem um prazo a cumprir. Por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil, em caso de extravio de bagagens em voos domésticos, as empresas têm um prazo de 7 dias para dar uma resposta ao consumidor. No caso de voos internacionais, esse prazo passa para 21 dias. No caso de violação, o prazo geral é de 7 dias. Mesmo que o passageiro só perceba o problema com a bagagem quando já estiver em casa, ele pode recorrer à empresa. Pode entrar em contato com a companhia aérea e deve
registrar o que aconteceu ou pelo telefone, ou por e-mail, ou no próprio balcão da companhia aérea. E a companhia aérea vai ter o mesmo prazo dos 7 dias para poder verificar o que aconteceu. Se a pessoa quiser fazer um boletim de ocorrência também, ela pode, para se resguardar. A mala da Jaísa só foi entregue 3 meses depois e ainda estava violada. Ela recorreu à justiça e recebeu de volta o valor gasto com seguro. Apesar de a responsabilidade ser de fato da empresa, ela dá dicas de cuidados que os passageiros devem tomar para evitar ou amenizar os problemas. Identifique o máximo que você puder. Coloque várias folhas dentro com seu nome, telefone, endereço de casa, porque se perder no caminho, pelo menos que volte para casa. Atentar muito o que o seu seguro oferece, porque se eu não tivesse lido o seguro completo, eu não pensaria nos reais deveres deles. Você sabia que um documento em língua estrangeira só tem valor legal no Brasil se for acompanhado de uma tradução juramentada? Essa versão reproduz fielmente o conteúdo do texto original em português ou no idioma necessário. A tradução juramentada pode ser solicitada para uso na Justiça, mas o trabalho precisa ser desempenhado exclusivamente por um profissional habilitado. Confira na reportagem. Ler livros, consultar dicionários e estudar constantemente são pré-requisitos para o trabalho de Carolina. Ela é tradutora pública há 11 anos, habilitada no idioma espanhol. Um ofício tão importante que só pode ser desempenhado por pessoas autorizadas pelo governo federal. E o ofício do tradutor público corresponde a exarar certidões de tradução pública para fazer que os documentos expedidos em língua estrangeira possam surtir os efeitos jurídicos esperados aqui no Brasil. Ou o contrário, caso o cliente tenha um documento em português e precise enviar a um outro país, nós também fazemos a tradução para que os efeitos jurídicos do documento possam também surtir os efeitos lá no outro país. Basicamente, o que nós fazemos, nós traduzimos habilitações, cartas rogatórias, peças processuais, procurações, certidões de nascimento, de casamento, às vezes seguros, tudo depende do objetivo do cliente. O decreto que regulamenta a profissão determina que o tradutor juramentado tenha mais de 21 anos, não seja negociante falido e reabilitado, seja cidadão brasileiro nato ou naturalizado e não esteja sendo processado nem tenha sido condenado por crime. Para trabalhar com esse tipo de tradução, é preciso passar em um concurso público. O tradutor juramentado, ele é um agente privado que presta um serviço público. Quando ele passa no concurso público, ele recebe do Estado a delegação da fé pública. E a partir desse momento, os documentos, as certidões de tradução que ele exara, elas têm o pressuposto de autenticidade, fidedignidade e oficialidade que um documento público demanda. Pela lei brasileira, nenhum documento emitido em outra língua terá validade em território nacional se não estiver acompanhado da tradução juramentada. Quem precisa desse serviço pode procurar os profissionais no site da Junta Comercial do estado onde mora. No site também está a tabela dos emolumentos, que são os valores cobrados por cada tipo de serviço prestado pelos tradutores públicos. A secretária-geral da Junta Comercial de Minas Gerais explica o que deve ser observado antes de contratar um tradutor juramentado. Em geral, há um primeiro contato para saber se aquele profissional é habilitado. É uma providência que nós indicamos como segura e correta, verificar antes desse contato se o tradutor se encontra em dia com suas obrigações, se encontra em exercício, se encontra matriculado. Essa informação será obtida por qualquer interessado no site. No próximo bloco, vamos falar da oferta de crédito consignado para aposentados. O dinheiro fácil e os juros baixos são atrativos, mas muitas vezes escondem um golpe. O Justiça em Questão volta em instantes. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Em todo o país, inúmeros aposentados recebem diariamente ofertas de crédito consignado. Só que esse contato com quem recebe o benefício do INSS tem passado dos limites. Golpes com atrativo de dinheiro fácil a juros baixos estão sendo aplicados em idosos. Para combater essas práticas, existe até uma resolução da Previdência Social. Confira na reportagem. Márcio entrou com o pedido de aposentadoria e esperava receber a correspondência com a resposta. E antes da carta chegar, o telefone tocou. A moça que lá se identificou, falou que era da financeira e que tinha sido aprovada a minha aposentadoria, e ela falou até o valor quanto que eu ia receber. A Previdência Social afirma desconhecer como os contatos chegam às financeiras. A gente não consegue identificar aonde está vindo esse contato com as instituições financeiras, né? O que a gente orienta bastante é para o segurado, para o beneficiário, aquele que recebe, aquele que é titular de um benefício, evitar passar cartão de recebimento de benefícios, seus cartões, a senha para terceiro, até para parente mesmo, né? Tentar ter esse cuidado para ele mesmo não tentar fomentar essa prática, né? Além do vazamento dos dados, há também o assédio. Eu devo ter recebido mais ou menos, eu tenho no meu celular tem 68 ligações, está lá no meu celular. Eu recebi de folder na minha casa, tem o endereço da minha casa. Lá em casa deve ter mais uns 30 folders de financeiras oferecendo dinheiro. Aqui no meu telefone direto do meu trabalho, eu devo ter recebido para mais de 50 ligações. Segundo esta defensora pública, este não é o primeiro caso e nem será o último. A partir do momento que saia o benefício, que saia a aposentadoria, ele é vítima frequente, ele é bombardeado por uma série de ofertas de empréstimos consignados. Porque esse empréstimo consignado é aquele que é descontado diretamente no benefício. Então, saiu a aposentadoria, praticamente no dia ou no outro dia, ele já começa a receber essa série de ofertas. A oferta é tentadora porque o empréstimo consignado tem juros mais baixos. O pagamento das parcelas sai direto do INSS, sem passar pelas mãos do aposentado. O problema é que a facilidade para conseguir os dados e localizar os aposentados também abre espaço para a aplicação de golpes, como tentaram fazer com o Márcio. Ela falou que eu teria lá R$150 mil disponível e que eu poderia, daí, ela mandaria um boleto de R$2.800 para eu pagar esse boleto. E aí eu estaria disponível R$150 mil a 1,9 de juros ao mês. O Observatório de Segurança Pública Cidadã de Minas Gerais apurou que os casos de apropriação de rendimentos de idosos diminuíram. Pouco, mas diminuíram. Foram 274 casos registrados em 2017 contra 266 no ano seguinte. Os casos de estelionato também apresentaram queda. Foram 7.108 episódios registrados em 2017 e 40 casos a menos em 2018. Os números parecem estar regredindo, mas o assédio aos aposentados continua em alta. O idoso ele faz parte de uma parcela da população que é conhecida por consumidores hipervulneráveis. Para tentar coibir o assédio e os golpes, entrou em vigor, em abril de 2019, a Instrução Normativa número 100 do INSS. O texto determina um bloqueio de empréstimos para os recém-aposentados. Então, o segurado, se ele quiser fazer um empréstimo, terá que ser depois de 90 dias. Em 180 dias dessa concessão, a instituição não poderá fazer nenhum marketing em cima desse beneficiário. Então, são limitações, são restrições que ela ajuda a inibir essa prática. Caso a vítima não reconheça algum valor descontado do benefício, deve procurar os órgãos responsáveis. A primeira coisa é procurar o próprio INSS. Chegando no INSS, ele vai solicitar um histórico dos consignados. Nesse histórico vai sair toda a relação de empréstimos consignados e de outros descontos. Se por um acaso tiver algum desconto referente a empréstimo bancário que ele desconhece, aí de posse desse documento ele vai procurar a Defensoria Pública. E claro, é bom ligar o desconfiômetro. Eu costumo falar com meus assistidos que quando a coisa é muito boa, a gente que tem que correr atrás. Se eles estão ligando e ofertando isso com frequência, ele já pode ficar esperto, que alguma coisa ele tem. Chegou a hora de responder a mais uma dúvida dos telespectadores no quadro Seu Direito. O Ivan Alcântara enviou a seguinte pergunta no nosso WhatsApp.
Fiz uma reserva num quarto para 4 pessoas num hostel do Rio de Janeiro. Quando cheguei, me colocaram num quarto para 6, que já estava ocupado por 3 pessoas desconhecidas. Tentei de tudo para não ficar com as 3 pessoas fora do meu grupo ou trocar de quarto. Mas a recepção não funcionava 24 horas e não houve acordo. Tive de deixar o hostel sem qualquer reembolso do que contratei e precisei recorrer a uma amiga que me conseguiu outra hospedagem. O que devo fazer neste caso? Cabe alguma indenização? Quem responde é o desembargador Bruno Terra Dias. O hostel fugiu ao combinado, violou o contrato e não providenciou acomodações na forma contratada. Disso se extrai o quê? O hostel violou o contrato e o telespectador tem, sim, em tese, direito a ser reembolsado do que houver desembolsado e, eventualmente, também indenização por danos morais. Você quer que o Justiça em Questão responda a sua dúvida? Envie a pergunta para o nosso e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o WhatsApp 31 98462 1532. Você também pode deixar o seu comentário no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. A Lei 13770 garante o direito à cirurgia plástica reparadora para as mulheres que sofreram mutilação nos seios decorrente do tratamento contra o câncer de mama. Veja na entrevista as novidades da regulamentação. A mama mutilada não tem só a ver com a estética, mas ela mexe com a autoestima da mulher e sobre esse assunto eu vou conversar agora com a professora e advogada Luciana Dadalto. Existia uma outra regulamentação, né, professora? Mas no ano passado teve uma mudança. Quais são essas mudanças e como é que era antes? Então, a principal mudança da lei de 2018 é garantir a cidadã brasileira que tenha que fazer uma cirurgia de mastectomia, ou seja, retirada da mama por conta de um tumor. A gente agora garante a essa mulher o direito de fazer a cirurgia reconstrutora e a cirurgia de equiparação estética das 2 mamas no mesmo procedimento. É imediatamente, então? A ideia é que seja imediatamente, desde que a paciente tenha condições clínicas para isso. E, se não for possível, fazer imediatamente o mais rápido possível. E quais são os obstáculos, né? Acredita-se que tem obstáculo para colocar em prática essa lei, né? Na verdade, o nosso obstáculo é o mesmo em todas as leis que tenham a ver com o direito da saúde. A gente tem um país muito grande, uma demanda absurda de acesso ao sistema de saúde e uma fila, então, que acaba sendo muito mais demorada do que efetivamente a cidadã precisa e merece. E caso a mulher tenha feito essa cirurgia antes da regulamentação e não colocou o silicone, não colocou a prótese, não fez a cirurgia reparadora plástica? Sim, nesse caso, isso é realmente muito comum, porque na época, né, antes da lei de 2018, não existia o direito da mulher de reconstruir a mama. Então, nesse caso, ela vai ter que procurar novamente o serviço, né, o hospital em que ela fez a cirurgia, o médico que a operou, e reivindicar esse direito para que se agende uma nova cirurgia para que ela faça a reconstrução. Voltamos daqui a pouco para esclarecer uma situação que assusta muitas pessoas. Se você acidentalmente quebrar algum objeto em uma loja, é obrigado a pagar por aquele produto? Não saia daí, é no próximo bloco. Estamos de volta, você está assistindo ao Justiça em Questão. Veja agora as decisões que ganharam destaque no Judiciário de Minas Gerais. Um homem que se passava por dentista vai indenizar um paciente em R$8 mil por danos morais. O paciente também vai receber de volta o valor gasto com os tratamentos. A vítima realizou 2 extrações de dentes e um tratamento de canal numa clínica em Alfenas, no sul de Minas. Após os procedimentos, ela voltou ao consultório várias vezes, mas não foi atendida, o que provocou mais dores e inflamação. O cliente procurou o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais e descobriu que o nome do profissional estava cancelado. Em sua defesa, o homem afirmou que fez o procedimento acompanhado de um dentista que também trabalha no local. Segundo o desembargador Otávio de Almeida Neves, do TJMG, prestar um serviço sem registro profissional é crime. A Prefeitura de Araguari, no Triângulo Mineiro, vai indenizar em R$2 mil um jovem que sofreu discriminação pela cor do seu cabelo. A decisão reduziu o valor estabelecido em primeira instância.
Segundo a mãe do garoto, o treinador o impediu de participar dos treinos de voleibol que acontecem na quadra de esportes pública, administrada pela prefeitura, porque o rapaz tinha um cabelo pintado de azul. O professor alegou que tomou essa atitude para proteger o jovem de possíveis reações preconceituosas da torcida. Para o desembargador Oliveira Firmo, ainda que a intenção fosse poupar o garoto, o treinador escolheu um caminho de exclusão, que estimula a desigualdade. A indenização foi reduzida porque, para o magistrado, não foram apresentadas provas que comprovem a extensão do abalo psicológico sofrido pelo estudante. A 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça Mineiro condenou um morador de Vespasiano a pagar R$36 mil por danos materiais ao seu vizinho. A construção de um galpão no terreno do réu causou fissuras, trincas e rupturas na casa ao lado. O homem recorreu da sentença, afirmando que os problemas no imóvel do vizinho não estavam relacionados com a construção do galpão. Mas o laudo pericial apresentado à Justiça demonstrou que foi a construção do galpão que provocou os estragos no imóvel ao lado. O Justiça em Questão apresenta agora o ABC do Judiciário. E este é o momento em que deciframos termos e expressões jurídicas. Hoje vamos contar para você o que é litigância de má-fé. Má-fé é a má-fé, agindo de má-fé. Nossa, não tem nem noção. Nem noção mesmo. Litigância de má-fé? É. Pai, pelo visto, litigância de má-fé, a pessoa está agindo com alguma mal intenção, né? No caso, assim, pessoa que não é muito confiável. Pelo meu critério, eu pensei assim, né? Litigância de má-fé ocorre quando uma das partes envolvidas em um processo age de forma desleal, maldosa, com o fim proposital de enganar. O juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, está autorizado a condenar o litigante de má-fé ao pagamento de multa, cujo valor não excederá 1% do valor da causa. Ao entrar em lojas com produtos delicados, como as que oferecem peças de vidro e bibelôs, muitas pessoas têm receio de quebrar alguma coisa e ter que pagar. Mas será que essa regra vale para todas as situações? Acompanhe na reportagem de Silvana Monteiro. Quebrou, pagou. A informação está ali em um local visível da loja. Mas será que é absolutamente válida? O fornecedor ele tem que te dar uma condição de você poder transitar de forma livre entre eles e que você não vai se esbarrar, você não vai encostar uma bolsa. Se você coloca um corredor pequeno, em que você vai passar, você já passa apertado, a responsabilidade é do fornecedor. O consumidor pode ser alertado em relação aos cuidados com o manuseio das peças e a forma como deve transitar na loja. A gente sempre orienta os pais, né, que não deixa a criança pegar, não pelo caso de quebrar, né, mas para a criança também não se machucar. Na questão também, né, que às vezes a pessoa vem com muitas sacolas, muitas bolsas, então vem sempre assim, o que a gente faz? A gente vai lá fora, pega um carrinho para o cliente ficar mais à vontade dentro da loja. O direito à informação clara e precisa é regra legal e deve ser garantido pelo fornecedor. Se ele colocou uma placa, favor não tocar, não pegar, e o consumidor pega, descumpra essa informação do fornecedor, pega e deixa cair, aí sim, a informação foi clara, precisa de que você não poderia pegar. Agora, se ele coloca, quebrou, pagou, e empilha um monte de coisa, empilha coisa caindo para fora, não é a culpa sua. O condicionamento, por mais que fala quebrou, pagou, ele não te deu condições de você transitar livremente. Aqui nesta loja de bebidas é possível encontrar produtos que custam quase R$2 mil. Para essas bebidas mais caras, eles adotam uma medida especial. O que vocês fazem para evitar essa questão aí do quebrou, pagou? A gente tenta colocar no lugar mais alto, lugar de mais difícil acesso para o cliente, para não ficar pegando. Só quando pede a gente deixa na mão do cliente um pouquinho, já pega, guarda de novo, para evitar que tenhamos esse problema de quebrar um produto mais caro. A maioria dos clientes em si já tem a consciência, já vai lá no caixa direto e paga. Um ou outro que dá um pouquinho de transtorno, mas tem igual que a gente deixa para lá, para não evitar mais problema, né? O cliente não pode ser exposto à situação vexatória caso uma peça seja danificada. Ser coagido é o constrangimento que a gente tem, que pode até dar um dano moral para a pessoa. Por exemplo, tem jurisprudência de pessoas que foram obrigadas até a limpar, que caiu, a peça caiu no chão, ela foi obrigada até a limpar aquela peça, os cacos, tudo que ocorreu. A dona Fátima acha que deve ter um desconto por parte da loja. Será
acha correto a loja cobrar? Cobrar um pouco, né? Tudo não, né? Porque a gente não quebrou por culpa. O entendimento é cobrar o valor da peça nas condições de qualquer outro cliente que compraria. Eles têm posição de parcelamento de 10 vezes. Você vai parcelar para o cliente da mesma forma como se ele estivesse comprando. Lembrando que tem que ver as condições, se o consumidor realmente é obrigado a pagar ou não. A gente tem a teoria do risco, que é o quê? Se o consumidor, o fornecedor, ele vai ter um certo lucro com aquela venda, presume-se que aquele produto que está ali já está embutido também em certos prejuízos que ele vai ter. Se ele vai dividir o lucro com você, não. Então ele vai dividir o prejuízo. Então aí é uma coisa de você negociar com o consumidor nesse sentido. Justiça em Questão fica por aqui, mas o programa também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão, ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o WhatsApp 31 98462 1532. Um grande abraço e até a próxima edição.